Boa tarde, boa tarde. Uma live especial, uma live onde contaremos aí com 3 participantes para falar sobre um tema que vem aí desde fevereiro, guardando esse momento, que é relacionamentos tóxicos, que não só envolve como casamento, mas com amizades, com pessoas no trabalho. Então, é um tema bem abrangente. Nossas palestrantes já estão presentes. Boa tarde, Simone. Boa tarde, Cláudia. Vocês estão me ouvindo perfeitamente? Eu vou... Já é meio-dia, vou convidar vocês. Só me responda aí se vocês estão perfeitamente. Simone, Olá, boa tarde. boa tarde. Deixa eu só convidar a Maria Disse aqui. Boa tarde, Max. Boa tarde, como você está? Como vocês estão? Graças a Deus, tudo bem? Tudo Boa tarde. ótimo. Deixa eu só entrar para convidar. Vocês estão me escutando perfeitamente? O pessoal que está aí ao vivo, compartilha, porque essa live não é só o Pix, mas o que essas mulheres vão agregar na vida de vocês, o conteúdo que elas vão trazer, que vocês possam libertar dessas pessoas tóxicas que tiram você do progresso da vida de vocês. Compartilha com o máximo de pessoas. E quando finalizar essa live, você vai lá no comentário, né? Em menos de 10 minutos já está lá no feed, no meu feed. Vocês fazem o comentário mais cabuloso que vocês tiverem na mente de vocês. E essas 3 mulheres maravilhosas irão escolher a pergunta mais cabulosa e você vai ser o premiado aí de receber o Pix. Vamos lá, vamos lá. Vamos começar? Primeiro, uma boa tarde para vocês. E, olha, dona Cláudia Baense, que fundo maravilhoso, hein? Vamos dar uma melhoradinha aqui, porque eu estou no consultório, né? E a iluminação melhor está na frente. Então Tinha aqui, vamos vamos lá. ver agora, né? Então vamos lá. A primeira pergunta. Quem são vocês? 3 minutos para vocês. Primeiro, Cláudia Baense vai falar quem é ela em 3 minutos e, em sequência, a Simone Flegger. Já tivemos a oportunidade de ouvi-la aqui e foi sensacional o nosso momento nossa última live. Pode falar. Quem é Cláudia Baense? Cláudia Baense é uma filha amada do coração de Deus. Sou esposa, sou mãe, sou avó. Muito Tenho bom. vários pés e sou psicanalista clínica e terapeuta familiar. Olha. E Simone Flegger falando quem é ela. Nossa, ela fez um pitch bem rapidinho, você viu? Nem precisou dos 3 minutos. Vou Tô tentar vendo, fazer igual, pode deixar. deu 26 segundos. Tô cronometrando. Sei. Gente, eu tenho que me policiar para eu aprender a fazer essas coisas assim também. Vamos lá. Meu nome é Simone Flegler, dos Reis. Sou formada em administração de empresas, sou cristã, sou esposa do Adonias, sou mãe do Bruno e do Gustavo, especialista em gestão de pessoas e agora acadêmica de pneumapsicanálise. E assim, um curso fantástico, que eu estou apaixonada por ele e que acho que vem agregar muito e até contribuir com um pouco que a gente já aprendeu para essa live de hoje. Em especial porque eu trabalho com mulheres e esse tema ele é muito interessante, é um tema que a gente precisa discutir muito e ele faz uma diferença enorme quando a pessoa consegue identificar, né, o que é um relacionamento tóxico. Mas vamos lá, vou deixar para as perguntas. Ô, Olha que Max, tem... Oi, pode falar.
só uns segundinhos, eu vou aproveitar a fala dela, da Simone, né? E Sim, pode ficar à vontade. também, Simone, que eu também tive a formação em psicanálise. Ai, que lindo. Na Lá época, na EP? exatamente, na EP, aqui no Espírito Santo em Vitória, doutor Ulisses, Isso mesmo. maravilhosa ali, nos ensinaram valores poderosos para que a gente possa cuidar melhor de nós mesmos primeiro e depois dos outros, né? Então, nós estamos aqui com uma linguagem bem familiar, né, Max? E Isso é muito bom. edificante, amiga. Muito edificante. Sim. Então, vamos para a primeira pergunta. Ah, você é uma pessoa tóxica? Simone Flegger. Eu penso que para a gente falar do que é uma pessoa tóxica, a gente precisa saber o que que é isso, né? E na maioria das vezes, a pessoa não vai se identificar. A gente parte do princípio que todas as pessoas querem ser boas, que elas não desejam o mal, que elas não fazem por mal. A gente aprende muito, né, lá no nosso curso, a ter esse cuidado com o julgamento. Então, já apontar uma pessoa como pessoa tóxica é difícil. E a gente se identificar como tal é mais difícil ainda, porque com certeza, se você não faz porque você quer, mas porque em algum momento da sua vida algo te levou a ser assim e que precisa ser cuidado, que precisa ser tratado. Então, a gente tem que ter esse cuidado também com o próximo. Porque normalmente a gente identifica a vítima, né? A pessoa que sofre com o relacionamento tóxico. E na maioria das vezes a gente esquece também de cuidar do agressor, da pessoa que às vezes sem perceber está sendo tóxica. Então, assim, acredito que ninguém se identificaria como uma pessoa tóxica, até porque a gente acaba não conseguindo perceber, né, que está agindo dessa forma. Mas aí tem vários tipos, né, de relacionamentos tóxicos. E o que é ser uma pessoa tóxica? Vamos dizer assim, a gente não se identifica, mas a gente pode dizer. A meu ver, a pessoa tóxica é aquela que, sem perceber, ela começa a agir de uma forma que ela passa a prejudicar o próximo, mesmo sem perceber, com diversas ações, de diversas formas. Ela passa a controlar as ações da pessoa próxima. E aí a gente vai entrar lá na sua próxima pergunta dos tipos, né, de relacionamentos que a gente tem. E na maioria das vezes a gente acha que relacionamento tóxico é só aquele da relação homem-mulher, marido e esposa, ou namorado e namorada. E a gente percebe que muitas vezes tem relacionamentos tóxicos também de outros tipos. Vem relacionamentos tóxicos de pais para filhos, vem relacionamentos tóxicos entre amigos, e aí a gente vai, né, contribuindo aí e esperando o momento. Agora com você, Cláudia. Você é uma pessoa tóxica. Você pode dizer para nós como que você se identifica? Olha, geralmente tudo que a nossa amiga falou, Simone, vou gravar aqui, Simone. Maria Disse Barcelos, boa tarde. Boa tarde. Pode falar, Cláudia, enquanto ela se ajeita. Simone foi muito sábia nas palavras dela, e geralmente assim, é muitas repetições que a gente vai falar, né? Nós vamos falar. Mas eu costumo dizer que uma pessoa tóxica é uma pessoa que ela não gosta de si mesma. Ela se sabota o tempo todo. E no mundo que nós vivemos hoje, falar de amor próprio muitas vezes é mal interpretado, porque muitas pessoas interpretam o amor próprio como um egoísmo. E geralmente uma pessoa
que ama a si mesmo, ela não é egoísta. Ela ama a si mesma, ela gosta de si, ela olha para si com compaixão, com um olhar, né, de perdão. Então, ela consegue viver os seus papéis a partir dela, desta maneira. Então, o que ela dá para ela, ela consegue dar para o outro. Então, geralmente, na sociedade, onde a palavra amor, ela tem sido muito banalizada, porque ela está relacionada muito ao físico, aos sentimentos, né? A gente percebe que essa palavra ela tem sido muito banalizada, e muitas pessoas se comportam de uma maneira egoísta, como a Simone disse, de uma maneira muito apropriada. Comportam dessa... E então, sendo cada vez mais sabotados. Então, se eu tenho um comportamento de autossabotagem, eu também vou inviabilizar todos os papéis que eu exerço. E quando nós falamos de pessoas tóxicas, como também é uma palavra que está sendo muito banalizada hoje na sociedade, nós devemos olhar, nunca nos esquecer da nossa família de origem. Quando nós voltamos o nosso olhar para a nossa família de origem, o ambiente familiar que nós fomos formados, então nós podemos identificar com mais clareza que tipo de pessoa eu sou, né? Nós temos, claro, que muitas imperfeições, estamos em obra, estamos a cada dia sendo aperfeiçoados, querendo realmente nos tornar pessoas melhores, mas é bem verdade que um comportamento de autossabotagem, um comportamento que faz dano para si mesmo, esse comportamento, ele não nasceu há pouco tempo. É claro que nós vamos conversando mais sobre isso aqui, mas eu gostaria de trazer essa abordagem para ficar melhor, né? Sim? O seu áudio, Cláudia, acho que já tá cortando. Você está usando algum fone sem fio? Bluetooth? Não, eu estou ouvindo. Tá ruim o meu áudio? Tá cortando. Isso, tá chegando cortado. Maria disse. Cláudia, você conseguiu concluir? Cláudia? Sim? Maria disse, por favor, se apresente para essa galera bonita. Coloquei no 4G. Quarta-feira. Eu coloquei. Olá, tudo bem? Boa tarde para todos. Boa tarde. Pode falar. Quem é Maria Disse Barcelos? Isso aí, Maria Disse Barcelos. Né? Sou apaixonada por esses assuntos, né? Por isso que nos cerca no nosso dia a dia, né? E é uma satisfação enorme estar com vocês, né? Partilhando aqui, e espero contribuir realmente o que é necessário. Isso vai contribuir agora. Quais são os tipos de relacionamento tóxico? Então, dentro da nossa própria família, né? Pode existir, não que necessariamente tenha, ou a pessoa pode estar tóxica por algum momento, alguma coisa que também está passando, mas os nossos amigos, irmãos de igreja, ou de qualquer local que você reúna, na academia, no próprio condomínio, todos os lugares, sempre existe algum tóxico, né? Ou às vezes até nós estamos tóxicos. Nós às vezes nos pegamos tóxicos. Então, eu acredito assim, existem pessoas, se ele não for, né, um narcisista em potencial, a pessoa ela está numa fase ruim, e aí tudo lamenta, tudo, né? Então, o ideal é reconhecer essa pessoa tóxica, né, essa amizade. A Simone e a Cláudia, elas responderam. Eu não consegui entrar. Tá. A minha internet Vou contextualizar. A pergunta foi para elas: você é uma pessoa tóxica? O que você pode responder com isso?
Você pode responder com isso? Às vezes, sim. Eu me sinto totalmente tóxica. E como que você se identifica tóxica, quando você sabe? Porque a palavra tóxica, ela vem do veneno, né? Ela vem de uma palavra tóxico, que significa veneno colocado na ponta de uma flecha e atirado longe. Então, olha como que é sério isso. É uma palavra muito pesada, e é o que a doutora falou, de estar, às vezes, banalizando essa palavra. Porque as pessoas banalizam tudo hoje, todo mundo é o amor. O que é o amor? Amor é só sexo? A amizade, ela é uma relação sem sexo. É um relacionamento profundo, que você gera uma intimidade, que você precisa se sentir bem com ela. Então, se eu não estou te fazendo bem, ou não está fluindo, se você não tem liberdade comigo, nem eu contigo, eu vou falar assim, então eu estou sendo tóxica naquele momento. Olha. Eu posso estar no estado tóxica. Deixa eu só testar. Vamos Por lá. isso conhece a ti mesmo, né? Se conhecer é primordial. Agora pergunta para a Simone. Eu não sei se é o áudio meu ou é o da Dice que tá dando esse eco. Meu? É, pode ser que Não tô com fome, Deixa eu ver se você... Melhorou? Talvez tentar fechar o áudio. Aí. Tirar o fone do ouvido, Max. Não, eu tirei aqui. Melhorou? Para mim, melhorou. Para mim também. Então, Simone, Dica aqui. quando devo parar o relacionamento? No início, no meio ou no fim, quando tá apanhando? Quando está apanhando... Quando a pessoa Essa tá é a levando pergunta. aquela mãozada na cara, apanhando, toda roxa. Quando é o melhor momento dentro de um relacionamento de casal? E depois você pode levar esse momento também para um amigo, para um vizinho, lá no trabalho. Explica isso em 3 minutos. Então, na verdade, esse estágio da agressão física num relacionamento tóxico, num relacionamento abusivo, ele já está chegando ali perto da fase final, né? Depois disso, é só esses casos que a gente acompanha aí, né? Principalmente nos telejornais, que a gente fica sabendo de pessoas que acabam sendo assassinadas, o feminicídio, né? Que acontece, que infelizmente o nosso estado é um dos líderes, né? Nesse ranking catastrófico, a gente poderia dizer assim. Mas o relacionamento abusivo, quando a gente fala mais especificamente dentro do nosso lar, num relacionamento entre marido e mulher, entre namorado e namorada, que é o que você está perguntando agora, que chega às vias de fato da agressão física, ele ao longo do ele vem dando vários sinais, né? Tem alguns sinais que a gente consegue percebendo. E que, na verdade, quando você sai desse tipo de relacionamento, você põe a mão na consciência e fala, como que eu não percebi? Eu digo isso porque, como eu trabalho com muitas mulheres, na minha área, que é a área comercial, área de vendas, mas onde a gente tem um relacionamento mais estreito, a gente acaba ficando muito próxima dessas mulheres. E independente do nível social, do nível de escolaridade, a gente percebe que muitas vezes nas suas falas, nos seus questionamentos, nas suas colocações, ela está vivendo um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, que faz mal para ela, mas ela não consegue perceber, ela não se enxerga dentro desse quadro. Muitas vezes por ter um amor tão grande por aquela pessoa e sempre procurar justificar o que ela faz. Mas antes que isso chegue nas vias de fato, né, que são as agressões físicas que levam até ao feminicídio, a gente pode, por exemplo, identificar em pequenas coisas do nosso dia a dia. Quando começa no teu relacionamento a ter falta de apoio,
a gente já tem que começar a dar uma olhada e pensar o que está acontecendo? Por que eu não estou recebendo mais apoio daquela pessoa que deveria estar do meu lado, que deveria me suportar, que deveria me ajudar, que deveria estar comigo naquilo que eu quero fazer? Então começa assim, com coisas bem pequenas e bem simples. E aí, com o passar do tempo, a gente tem que cuidar. O gato está subindo no telhado. Será que, peraí, o que está acontecendo foi esporádico? Né? A Dirce, ela falou uma coisa que me chamou a atenção e que eu não tinha feito essa reflexão. O ser uma pessoa tóxica é uma coisa, mas será que em alguns momentos nós também não estamos tóxicos? Eu nunca tinha me feito esta pergunta, porque é uma palavra tão forte e a gente sempre assimila a uma coisa assim, de você fazer tanto mal para o próximo que você acaba não se colocando, né, nessa posição. Você não se identifica, como eu falei, jamais uma pessoa vai virar e falar assim, oi, eu sou uma pessoa tóxica, porque a gente não se reconhece nisso, sabe? Você precisa estar num grau de elevação muito alto, de autoconhecimento muito grande, para você se identificar naquele momento, estando assim. Eu ainda estou num estágio de evolução, tá, gente? Mas uma outra coisa que a gente tem que cuidar é com a comunicação. Antes de você ter lá as vias de fato da violência física, você vai perceber na comunicação entre as pessoas, entre os parceiros, né? Você começa a diminuir o teu próximo, você começa a falar com ela de forma agressiva. Então, essa questão da comunicação, você já começa a perceber. Porque antes, né, era meu amor, te tratava com carinho, com respeito, e de repente as palavras estão mais ásperas, estão mais agressivas. Esse cuidado a gente também tem que ter. Você vai contando os minutos aí, senão eu não paro de falar. Só mais umzinho. Tá bom. Tá, vai lá, mais Ciúme um. em excesso. Cuidar com ciúme em excesso. Todo ciúme é bom, mas se você percebe que você já não pode sair com seus amigos, usar determinadas roupas, é mais o gatinho que deu um passinho para cima do telhado e a gente tem que dar uma cuidado com isso também. Perfeito. Cláudia Baense. Você gosta de falar, Simone? É verdade. Já fiquei Já deu quietinha. quase 5 minutos. Cláudia, no trabalho, como identificar, como repreender, como fugir, dá o seu se vira nos 30, explica para esse povo maravilhoso, bonito, dessa quarta-feira ensolarada, como que ele faz no trabalho. Como ele faz ou como identificar no trabalho? Como que ele identifica e sai dessa situação? Então, Né? o que acontece? Uma pessoa que tem esse padrão comportamental, né? Como a gente já está conversando, uma pessoa tóxica, uma pessoa autoritária, uma pessoa manipuladora, centralizadora, controladora, agressiva. Às vezes a agressividade ela não se manifesta só nas palavras, mas às vezes tem pessoas que são agressivas no silêncio, né? E elas matam a outra, né, na unha. Já ouviram esse ditado, né? Mineiro gosta de falar isso. Fulano mata o outro na unha. Ele não fala um A e ele tá matando o fulano lá. Então, um chefe, um ser humano assim, ele é tóxico em todo lugar. A gente sempre deve pensar o seguinte, que quando nós temos um padrão comportamental, não são momentos como a Maria disse que às vezes nós podemos não estar cuidando de nós mesmos, então, em momentos nós podemos estar tendo esse comportamento, mas quando nós falamos de uma pessoa que tem esse padrão comportamental, né? E a Maria disse também, já começou citando os narcisistas, essas pessoas que a gente já sabe que são perfis bem específicos, né? Então, uma pessoa tóxica que tem um perfil assim como chefe, geralmente, das duas, uma. Ou quem está sendo abusado emocionalmente por este chefe vai aprender a orar mais por ele e vai se conhecer mais e conhecer os seus limites, ou ela vai sair do emprego e vai procurar outro emprego, né? Aqui no consultório, gente, né, como vocês também trabalham nessa escuta, a gente percebe que muitas pessoas nos procuram para um tratamento, por exemplo, com um transtorno de depressão, ansiedade, porque está convivendo não com um cônjuge tóxico, mas com um chefe tóxico. Uma pessoa
que está cada dia mais destruindo, né, os sonhos, a autoestima, né, toda uma carreira profissional dos seus colegas, e às vezes ele escolhe um para ser mais o seu alvo. A gente observa isso também, porque uma pessoa que tem esse padrão comportamental, ela conhece muito bem quem é que vai alimentar esse comportamento dela, porque tem esse outro lado, né? Não, nem todo mundo... Como? É o famoso egocêntrico, ele quer as pessoas ao redor dele e muitas das vezes essa pessoa ela não consegue sair do lugar. Esse centro das atenções. Exatamente. Eu creio que todas nós aqui já convivemos com alguém assim na vida. Eu mesma já tive líderes, né, que foram, que são, que eram, que me trataram, que trataram os meus colegas assim, e não é fácil conviver com uma pessoa assim, né? Então, essa pessoa, ela tem esse padrão, só que quem convive com ela no trabalho, por exemplo, acredita que o problema é ela, não é o chefe que é tóxico. Então, assim, a gente sempre volta no mesmo lugar. A pessoa precisa, cada um de nós precisa desenvolver o valor próprio, o amor próprio, nos conhecer. Quanto mais nós nos conhecemos, mais nós vamos desenvolver um filtro emocional para identificar esses perfis comportamentais. Não só no trabalho, mas em todas as relações. Né? Um namorado, um amigo. Porque quanto mais eu me conheço, mais eu tenho condições de desenvolver um filtro emocional para conhecer os outros. Perfeito. Antes de ir para a Disney, você que está aí nos assistindo, agradecemos você que está aí nos ouvindo. Compartilha. E quando essa live encerrar, lá no meu feed, essas mulheres, eu peço que vocês, Simone, Maria Dice, Cláudia, poste isso nos stories de vocês, indicando para essas pessoas comentarem. E na sexta-feira agora, no máximo na sexta-feira, a gente fazer a apuração de quem vai levar o Pix de R$150, com a pergunta mais cabulosa. Pega essa mente fértil, esse posto de conhecimento e vai lá e comenta, depois encerrando a live. Disse, você vai ter que falar sobre um negocinho bem cabuloso. O quê? Que chama monopólio dentro das igrejas. Líderes tóxicos. Vai lá, é com você. Então, o líder tóxico, tá dando para ouvir bem? Tá dando eco? Deixa eu fazer aqui. O líder tóxico na verdade, um abuso de poder, né? Como nossos chefes, como foi muito bem falado aí, duas falas aí anteriores, o nosso líder, ele pode ter se sentir um semideus, né? Faraó. Quem era Faraó? Era a divindade na terra, né? Encarnado, Deus encarnado. Então, existem líderes que eles realmente acham, não que eles não tenham sido escolhidos, só que tudo muda o tempo todo. E se nós não nos mantivermos num propósito, numa linha, num alinhamento com o Senhor, né, com Deus, tornarmos tóxicos. Entende? Então, assim, o abuso, o monopólio é o comando das grandes massas, porque ninguém quer perder público. Na verdade, todos nós queremos o tempo inteiro, é como se isso fizesse parte de nós, mas não é. A própria tendência, a própria frequência que estamos agora nas vibes das lives, de tudo, nos faz ser direcionados, entende? Para querer esse monopólio. Não são só os líderes religiosos. O líder religioso, ele é um pouco pior. Por quê? Porque ele mexe com as emoções, com a crença das pessoas. Ele vai no mais íntimo do ser da pessoa e fala que ela vai para o inferno. Né? Então, aqueles que vestem as vestes talares não vão para o céu e não deixam os que querem ir, que coam um camelo e deixa coam um mosquito e deixa passar um camelo. Né? Como está em Mateus. Então, assim, quantos de nós tem coado o mosquito?
e deixa passar um camelo. Ah, fulano pode errar porque é meu amigo. Fulano pode fazer todo tipo de atrocidade, mesmo ele sendo um líder religioso, né, aparentemente bom. Então ele pode errar, mas é porque ele é meu amigo. Mas se não compactua com as minhas ideias, então ele é ruim. Então nós temos que ter um padrão, um parâmetro, um critério, entende? Então é o conhece a ti mesmo, que nós podemos amar. Até o líder tóxico, nós podemos amá-lo, mas nós não temos que compactuar com isso, porque amar é um mandamento, mas escolha é opcional. Eu posso escolher andar com aquela pessoa, não, entende? Porque a amizade, até dentro das igrejas, ela gera uma intimidade. Você chega num grupo de intercessão e você conta a sua vida. E ali pode existir um monopólio dentro daquele grupo de intercessão. Eu estou dando um exemplo de intercessão, tá? Mas pode ser qualquer grupo de louvor, dentro de uma religião. Eu estou falando louvor, mas pode ser em qualquer religião. E aquela pessoa se sentiu um semideus, né? Um empoderamento que beira a histeria. Aí é histérico, né? Aí é um papo para outra live, que é muito legal também, o histérico, né? O histérico é o centro, ele é o centro das atenções. E ele precisa de público para alimentar essa histeria. Então, o que a Cláudia falou, é necessário alimentar. Então, ele está se alimentando de quem? De você, de mim, de nós. Enquanto essa pessoa tiver alimento, esse monopólio tiver alimento, esse monopólio cresce. Então, não adianta cortar os galhos, entende? A gente tem que ir na raiz. Então, se nós amamos a pessoa, nós chegamos para ela e falamos que quer continuar a amizade, né, mas que isso está errado. Eu quero continuar na igreja, mas isso está errado. Ou nós nos calamos e saímos. Perfeito. Também é uma saída. Agora, nossa fala. Só fecha o áudio disso. Aí. Para nós encerrar esse momento maravilhoso, vou fazer a mesma pergunta para cada um de vocês. Não estava no script. Que é, Cláudia Baense, o que você tem feito pelo seu próximo? O que você tem feito? Essa pergunta é uma pergunta bem, assim, abrangente, né, Marx? Mas na medida que eu tenho luz, à medida que eu tenho luz, eu tenho caminhado, né, na luz que Deus tem me dado. A palavra do Senhor diz que nós devemos caminhar na luz que nós temos. Então, se eu tenho maturidade para identificar pessoas assim, eu creio piamente, gente, que nós cristãos devemos amar essas pessoas, orar por elas e não as abandonarmos. Nós devemos estabelecer limites. Limites de relacionamentos. Até aqui você pode ir, a partir daqui não. Por quê? Porque uma pessoa, como a Dirce acabou de mostrar, assim, ela foi falando e eu fui vendo alguns líderes. Eu vi Saul, eu vi os irmãos de José, eu vi vários líderes que estão registrados, que Deus deixou para nós, para que nós possamos, o próprio Eli, o sacerdote Eli, nós podemos ver que Deus corrigiu todos eles, Deus chamou a atenção de cada um deles para que se consertassem, porque Deus, ele é cheio de misericórdia. Então, como eu preciso entender isso? Eu, Cláudia, preciso compreender que assim como Deus me trata, de uma maneira consciente, intencional, é claro que nós erramos muito sem perceber, temos áreas cegas em nossa vida, mas de uma maneira consciente, perceptível, eu procuro ir trabalhando no meu coração e perdoando aquela pessoa, sem mesmo dizer nada, sem mesmo falar, porque muitas vezes as pessoas que têm esse padrão comportamental não aceitam ser contrariadas. Elas não aceitam serem confrontadas. É a autossabotagem que eu falei no início. Uma pessoa assim se autossabota. Então, o que acontece com esses perfis? Elas acabam se tornando isoladas, sozinhas, sem amigos, por causa das pessoas que vão se ferindo muito com elas. Nós vemos hoje no Brasil um índice muito alto de desigrejados,
E aí fica a minha pergunta para a nossa reflexão. Esses desigrejados, todos eles, estão neste lugar simplesmente porque eles se apostataram da fé? Eu digo para vocês que por experiência própria, por ouvir não só pacientes, mas também por ouvir amigos, muitas pessoas feridas no ambiente de igreja, e por elas já terem uma ferida na sua história com o modelo de autoridade, os arquétipos de pai e mãe, né, os primeiros, então elas não conseguem lidar. E aí elas vão embora, feridas, deixadas pelo caminho. Então, nós precisamos ter esse entendimento, para que nós não caiamos. Nós precisamos nos vigiar, nos policiar, mas também nós precisamos entender que aquele que está ferindo, que aquele que é um líder assim, ele foi um dia abusado emocionalmente, sexualmente, psicologicamente por um outro líder, seja dentro de casa, seja fora de casa. Então, como Maria disse, falou de uma maneira muito especial. Essa pessoa precisa, com muito amor e firmeza, né, assertividade, ouvir. Olha, o que você está falando, o que você está dizendo, o que você está fazendo, não condiz com aquilo que está na palavra. Vamos conversar, você precisa de ajuda? Eu creio que nós não podemos desistir de fazer isso, embora a gente saiba que a maioria não aceita ser contrariado. Mas não desistir. Há esperança para todos nós. Deus não desiste de nós. Nós também não podemos desistir uns dos outros. Quem sabe em julho a gente podemos fazer uma live específica sobre isso, né? Monopólio, tudo isso aí. Que eu tenho isso no meu coração, que eu não admito que a pessoa hoje aceitou no domingo a Cristo como seu Salvador. No domingo ela já não está na igreja. Não me entra na cabeça. A pessoa ela tem que compreender quem é Deus. Por que ela precisa amar Deus? Então, gostaria, numa próxima live, contar com vocês e possamos falar sobre isso. Simone Flegler, o que você está fazendo por próximo? Depois de tudo que a Cláudia falou, a gente fica bem pequenininho perto das palavras da doutora Cláudia, que é maravilhosa, tá? Estou apaixonada por suas palavras e pelo que você trouxe para a gente hoje, assim como a disse. Para mim está sendo uma aula e um prazer estar aqui com vocês. E a Cláudia com esses coraçõezinhos por trás aí, enfeitando a nossa live, tá perfeito. Tudo é tão lindo, né? Também adorei. Depois eu vou copiar dela esse, tá? Gente, assim, eu parto do princípio que o maior mandamento, que engloba, né, todos aqueles que a gente tem que seguir, que parecem ser tão difíceis, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu quero ter disponibilidade para ajudar o meu próximo e fazer algo por ele, primeiro eu preciso fazer por mim. Então, eu tenho que me cuidar do meu emocional, saber como é que eu estou, para que curada eu possa ajudar a curar. E, recentemente, eu descobri que o meu nome, que é Simone, ele significa aquela que ouve. E na nossa sociedade, a gente está vivendo num período, né, muito difícil. Eu não sei se é o pós-pandemia ou se isso já vem desde antes também, mas que as pessoas estão muito carentes de serem ouvidas. E, às vezes, vocês estavam até comentando, a gente conversa achando que você pode confiar naquele grupo onde você está inserido e, às vezes, vem o julgamento. Então, eu tenho tentado, sabe? Eu não vou te dizer que eu estou conseguindo, mas eu tenho tentado muito, de verdade, ter uma escuta sem censura, né? Que é o ouvir sem você julgar. É você procurar entender por que a pessoa está naquela situação, seja na situação de uma pessoa que está num relacionamento tóxico, sendo a vítima, ou muitas vezes sendo o causador da dor do próximo. Como a gente já conversou aqui, cada um tem as suas dores, e eu acho que sempre indicar o caminho certo, né? Quando você escuta, o que você faz com aquilo tudo que você ouviu? A gente tem que tentar direcionar. De que essa pessoa está precisando? Será que é realmente de um apoio naquele momento espiritual? É de um profissional da área da psicologia? Ou ela está precisando de um terapeuta, de um psicanalista, que de repente vai ajudar ela num insight
a perceber por que que ela está vivendo aquela situação. Então, o que eu tenho tentado fazer é ter uma escuta sem censura. Perfeito. Agora a Maria disse, Paulinha. Por quê? Olha só, o que eu tenho feito? Eu tenho estudado, eu tenho aprendido para ensinar, né? Nos meus 58 para 59 anos, né? A minha formação é antiga em psicanálise, eu me formei em 2005 e eu nunca mais parei de estudar, eu nunca mais parei de ler. E ainda eu acho pouco, o tanto que eu leio por dia, eu leio todos os dias. Se eu não ler durante o dia, eu leio de madrugada. Então, é um hábito, né? Se for falar vício, fica uma palavra pesada, né? Então, é um hábito mesmo, não adianta. Eu sempre estou com um caderno, um livro na bolsa, sempre. E eu tenho tentado aprender para ensinar o máximo. Por quê? Nós nunca sabemos o tempo que nós temos. Então, eu quero deixar um legado. Eu já comecei pelos meus netos, né? Leitura da Bíblia, leitura de bons livros, né? Meus filhos leem bastante, meu genro lê bastante, né? Minha nora. Então, assim, o que eu tenho feito com isso? Eu tenho estudado como, tentando entender e tentando ter ouvir sem censura, que é bem difícil. Verdade. Né? Porque durante o percurso a gente acaba ficando limitado no sentido de ficando com alguns trejeitos, alguns hábitos que não são legais, não são agradáveis. Nós acabamos criando uma camada de proteção, de defesa, autodefesa, né? E acabamos nos isolando um pouco. Eu passei por esse período por causa do adoecimento e tal, mas depois eu vi que eu estou perdendo muito tempo, então eu fico bem assim, eu tenho que priorizar o meu tempo, estabelecer limites, como foi falado, maravilhoso isso, né? Todas as falas, ter essa escuta sem censura, porque o outro quer falar, nós só temos que ouvir, e esse só temos que ouvir é o que a sociedade ninguém quer fazer, ninguém quer parar para escutar o outro, ninguém tem tempo, todo mundo acelera os áudios, já reparou? Agora, é porque só tem dois, né? Se tiver 3, todo mundo acelera para 3, porque ninguém mais quer saber, entende? Então, eu tenho aprendido para poder ensinar. Eu quero deixar um legado de que livro ainda é muito importante, que o psicólogo, o psicanalista, esse local, o tratamento terapêutico, ele é necessário, principalmente dentro das igrejas. Não é só orar. A oração são 2 falas, né? São 2 palavras em uma, orar e ação. Temos que agir. Então, não adianta ficar procrastinando, que também é um tema para outra live. Anota aí depois, procrastinação. Então, é necessário ter a terapia, ter o entendimento, ter o conhecimento, a inteligência sobre os assuntos, ter essa escuta, né? E ser luz. Nós temos que ser luz neste lugar, né? Nessa terra. Verdade. Satisfeitíssima de estar ouvindo vocês. Maravilhada, tá? Para mim foi muito... Satisfeito fiquei eu. Bacana demais, assim, sem palavras para agradecer. Que estão abençoando esse povo maravilhoso, esse povo parado. Você possa, no final, agora, dentro de 5 minutos, poder estar disponível lá no feed, faça a sua melhor pergunta, essa fonte de conhecimento, você pode explorar isso agora, para você ser ganhador do Pix, até sexta-feira, 24 de junho, vai ser feito o Pix para o ganhador. 3 mulheres maravilhosas, quem vai ser a ganhadora ou o ganhador do Pix. Tá bom? Então, muito obrigado. Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que eu posso contar com vocês em outras lives. Agora eu vou começar a ser mais polêmico. Quem sabe no mês que vem a gente podemos falar sobre monopólio. Monopólio cristão vai se chamar a live. Eita. Posso contar com vocês? É com vocês. Muito obrigado. Pode agradecer, eu queria fazer um agradecimento também, poxa. Todo mundo pode fazer. Quero agradecer esse convite, Max. Parabéns pelo seu trabalho. Continue promovendo esses encontros aqui. As pessoas têm acesso. Eu achei muito gostoso estar falando na mesma linguagem que as minhas irmãs.
É tão bom isso, a gente poder falar na mesma linguagem. Isso é maravilhoso. Deus tem levantado muitas pessoas para cuidar da sociedade, cuidar do seu povo, principalmente. Eu aprendi muito com vocês. Prazer conhecer as duas. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Max, Deus te abençoe, te prospere em tudo, que você cresça muito nessa área que você está investindo. Deus te abençoe abundantemente, viu, meu irmão? Amém. Alguém mais? Só para encerrar mais uma vez, dizer que foi um prazer estar, né, com essas duas maravilhosas, aprendendo muito, agradecer pelo convite e dizer que eu tenho certeza que tudo que é projeto do nosso coração é abençoado por Deus, ele segue adiante. E que essa tua proposta possa vir abençoar a vida de muitas pessoas. Porque às vezes uma fala, né, que tem numa dessas lives, ela modifica a vida de uma pessoa. Então que Deus possa continuar abençoando muito, viu? Meninas, obrigada pelo aprendizado de hoje, viu? Maria disse. Que o Senhor continue nos abençoando e o que for ser falado nessa live, né, se eu estiver participando ou não, sejam palavras para suscitar esperança, não para derrubar ninguém, nem matar pessoas. Nós podemos, é o que a Simone falou, né, nós podemos matar uma pessoa com uma palavra. Né? Então, que seja para poder suscitar esperança e ter soluções. Essa é a diferença do tóxico e não tóxico. O não tóxico, né? A verdadeira amizade, ela leva a solução, ela aponta o problema e fala, olha, você está falhando nisso, mas eu tenho uma solução, né? Deixa eu te ajudar, ou então eu conheço alguém que possa te ajudar. Então, essa é a diferença. Que seja uma live extraordinária, que tenham pessoas que realmente possam falar sem ferir, né? Ninguém, que não é o nosso intuito, né? Ferir. Nós queremos sarar e curar, exatamente isso daí que foi falado. Queremos curar pessoas. A começar por nós. Eu te agradeço imensamente pelo convite, tá, Max? Gratidão. Deus te abençoe, querido. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Beijo para duas vidas. Amei vocês. Beijo. Tchau, tchau. Melhor pergunta para ganhar o Pix até sexta-feira. Tchau, tchau. Tchau.